Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma canção que é quase uma sessão de terapia. A música é A Fraude, do compositor Wagner Fernandes. E olha, ela não só descreve com uma precisão impressionante a síndrome do impostor, como também nos dá um método, um caminho poderoso para enfrentar essa situação. Vamos desvendar juntos como essa letra pode ser a chave para silenciar aquela voz interna que vive nos sabotando. Quem é que nunca ouviu essa frase dentro da própria cabeça, né? Justo naquele momento de uma conquista, um elogio que chega, uma meta que é batida, e a primeira reação não é de orgulho, mas de desconfiança. É exatamente aí que mora a semente da dúvida, o ponto de partida de todo esse conflito interno. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Usando a letra da música como nosso mapa, a gente vai buscar respostas na psicologia, na psicanálise e até na filosofia para tentar entender essa desconexão que chega a ser dolorosa entre aquilo que a gente conquista e aquilo que a gente sente que merece. Então vamos lá. A música começa justamente nesse cenário que é um clássico. O som dos aplausos do lado de fora e o barulho da dúvida aqui dentro. É aquele momento em que o reconhecimento externo acaba ativando o sentimento interno de que somos, na verdade, um impostor. E quem é que alimenta essa dúvida toda? Bem, esse é o nosso antagonista, o crítico interno. A canção chama de voz na mente. E essa voz é mestre em reescrever nossas vitórias como se fossem acidentes, pura sorte ou um grande erro do sistema. Mas afinal, que voz é essa? Para a gente entender a natureza dela de verdade, vamos dar uma olhada em como diferentes áreas do conhecimento a enxergam, juntando aqui as visões de especialistas que se debruçaram sobre a canção. O mais interessante aqui é ver como essas perspectivas se completam, né? Para a psicologia, como se fosse um mau hábito da mente, esses pensamentos automáticos negativos. A psicanálise, por sua vez, vai mais fundo. Identifica essa voz como um superego tirânico, um juiz interno super severo que usa nossas feridas antigas para nos atacar hoje. E a filosofia enquadra tudo como uma percepção distorcida, uma busca por uma perfeição que não existe e que nos cega para a verdade das nossas conquistas. E esse trecho da letra, nossa, ele ilustra de forma brilhante a visão da psicanálise. A caneta do não sei fazer é aquela crítica antiga, sabe? Aquela falha que ficou marcada lá atrás. O nosso superego pega essa caneta e tenta rabiscar por cima do nosso sucesso de agora, insistindo que a nossa verdade é aquele erro do passado e não a vitória de hoje. Mas a música não para no diagnóstico, o que é ótimo. Ela nos entrega a cura. É aqui que acontece a grande virada da história. Vamos ver agora a estratégia prática, quase terapêutica, que a letra propõe para a gente finalmente combater esse crítico interno. Então, o ponto crucial é este aqui. Não adianta tentar argumentar com o crítico, tentar convencê-lo com os sentimentos. Ele simplesmente não opera na lógica da razão, ele opera na distorção do medo. A única linguagem que ele é forçado a entender é a dos fatos. Fatos concretos e irrefutáveis. Provas. A letra nos dá um passo a passo bem claro. Primeiro, a gente precisa identificar a mentira. Qual é a acusação? Não se tem inteligência suficiente? O trabalho não foi duro bastante? Tem que dar nome a essa mentira. Segundo, tomar a decisão de lutar contra ela, criando esse arquivo. Terceiro, listar as provas, diplomas, projetos, horas de estudo, coisas que não dá para contestar. E por fim, apresentar essa lista como se fosse um escudo, não para discutir, mas para declarar os fatos toda vez que a voz da fraude aparecer. E o que vai para dentro desse arquivo? A própria música dá os exemplos. Não são sentimentos, são provas. O diploma pendurado na parede, as horas de trabalho, as competências que foram desenvolvidas, os projetos entregues. Cada um desses itens é um fato que desmente a narrativa da sorte. E aí, ao apresentar essas provas, uma coisa muito profunda começa a mudar. Não é só sobre calar uma voz, é sobre transformar a própria identidade. Vamos entender agora como isso acontece. Aqui a gente vê a mudança fundamental. A identidade de fraude é um rótulo fixo, é uma prisão. Se um erro acontece, ele prova que a pessoa é uma fraude. Já a identidade de processo é dinâmica. Ela entende que a jornada é feita de altos e baixos e que os erros não anulam os acertos de jeito nenhum. Eles fazem parte da construção. E aqui está a declaração de libertação. Aceitar que somos o erro e o sucesso é aceitar a nossa humanidade por completo. É se dar permissão para não ser perfeito, para estar em constante construção. É validar a jornada inteira, não só o resultado final. E a evolução não para por aí. Quando a gente se vê como um processo contínuo, o progresso se torna inevitável, mesmo com os erros.
E é essa jornada de progresso que nos leva ao nosso destino final, a autenticidade. Mas o que é essa tal de autenticidade? É a grande conquista filosófica que a letra descreve. É abandonar de vez a meta inatingível da perfeição. É entender o que a frase "não sou perfeito, mas sou em mim" realmente quer dizer. Eu existo de verdade, com minhas falhas e qualidades, e isso basta. A validação vem da própria existência. E assim a gente chega na conclusão, no resumo final e mais poderoso que a canção nos oferece. Essa frase fecha a jornada com chave de ouro. Ela substitui a mentira inicial, foi sorte, um erro, pela verdade final. É a reivindicação da autoria. Não foi um acidente, foi trabalho, foi esforço, foi construção, foi intencional. E a lição que fica é esta: as vozes na nossa cabeça podem mentir, mas aquilo que a gente constrói no mundo real, isso não mente. A nossa história, os nossos projetos, as nossas ações, eles são a prova definitiva que silencia a voz do impostor. Então, pra gente fechar, fica a reflexão. Se fôssemos montar um arquivo de evidências contra a voz da fraude, qual seria o primeiro fato, a primeira prova concreta a ser anotada lá? A resposta a essa pergunta é o primeiro tijolo na construção de uma nova história.